Boa noite. Está no ar mais uma edição do Informe Carioca. Falaremos sobre a violência pelo Meyer, dicas de como passar na AV2 e evitar a AV3, a agenda cultural de junho, que conta com a Copa do Mundo e os JUCs, os Jogos Universitários de Comunicação Social. Fique conosco. Boa noite. Devido à paralisação dos caminhoneiros na semana retrasada, algumas provas da AV2 foram adiadas. Clara, você conversou com o professor Gatti. Boa noite. Boa noite. Eu conversei com o professor e ele passou algumas dicas para que os alunos pudessem ter um tempo maior, já esse devido adiamento, para que pudessem se dedicar a mais nessa prova e fugir da terceira avaliação. Ele deu dicas para os alunos. O professor Gatti e umas dicas para vocês realizarem boas provas de AV2. Primeiro, assim, recebam a prova, leiam a prova com calma, né? Não tentem fazer com rapidez. Às vezes, uma prova que pode parecer fácil, né? Ela pode ter algumas armadilhas, as chamadas pegadinhas, enfim. Estudem direitinho os tópicos mais importantes, a AV2 é a matéria toda, né? E eu acho assim, quem frequentou as aulas normalmente vai ter mais facilidade, evidentemente, né? Eu sempre fiz assim na minha vida, assim, frequentava as aulas, não faltava quase e dava uma pequena revisão na hora das provas, né? Faça a revisão com calma, veja de novo falando os tópicos mais importantes e faça a prova com calma, assim, sem nervosismo nenhum. Não tem que ficar com esse pânico todo. Eu acho que a dica é essa, não tem muito, se concentrem na prova de vocês, né? Foco, a palavra é foco. Obrigada, Clara. Assunto um pouco melhor do que falar sobre a AV2, nós temos os JUCs e para saber um pouco mais sobre o que está acontecendo, o que já aconteceu, a gente vai falar agora com a Marcele. Boa noite, gente. Então, no último feriadão aconteceu os Jogos Universitários da Comunicação Social. Saíram 4 ônibus lotados da Unicarioca rumo a Vassouras e mais de 200 pirados foram jogar e torcer em busca de um título inédito, já que era o primeiro ano na Série A da competição. Os pirados pintaram os jogos de azul, branco e grená e levaram o segundo lugar da melhor torcida e o quarto lugar da classificação geral. Daqui a pouco eu volto com mais informações, Elise. Obrigada, Marcele. Vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos. Estamos de volta ao Informe Carioca. Agora teremos algumas informações sobre o trânsito com a Yasmin. Boa noite, Yasmin. Boa noite, Elise. Boa noite, ouvintes. Nesse exato momento, o trânsito segue intenso aqui na rua 24 de maio, sentido Meyer. Quem tiver aula vai precisar ter um pouco de paciência para chegar na faculdade, hein? A melhor forma de chegar nas unidades Unicarioca Meyer é pela Dias da Cruz, seguindo a rua Magalhães Couto. Já no Rio Comprido, o fluxo segue normal, sem dificuldades. Uma situação diferente da que costumamos noticiar. Voltamos a qualquer instante com mais informações sobre o trânsito carioca. É com você, Elise. Obrigada, Yasmin. Clara, boa noite. Você entrevistou uma das moradoras aqui do Meyer sobre assaltos e problemas que têm acontecido. Como foi? Conta pra gente. Elise, boa noite. Eu conversei com a moradora Stephanie aqui do bairro do Meyer e ela me passou algumas situações de perigo, de constante assalto que os moradores do bairro têm vivenciado. Meu nome é Stephanie Neves, sou moradora aqui do bairro do Meia, no Rio de Janeiro. Moro na rua Carolina Santos, aqui no número 119. E falando um pouco sobre a violência do nosso bairro, a cada dia que passa a situação tem piorado, tem se tornado mais difícil. Todos os dias que vamos à rua temos relatos de assalto. Na semana passada mesmo, o meu porteiro falou que quando ele foi abrir o portão para uma outra moradora aqui do prédio, ele falou que veio um menino de bicicleta já pedindo a bolsa dela, ela teve que entregar, entendeu? Então, assim, aqui não tem hora,
não tem dia, não tem noite, entendeu? A qualquer momento que a gente passa, nós podemos ser assaltados. Ainda que temos o privilégio de, um dos poucos bairros do Rio de Janeiro, de termos o MEA presente, algo que tem ajudado e tem amenizado, e ainda assim temos sentido, né, os assaltos no nosso dia a dia, eles têm um horário, eles ficam até às 10 da noite, ou seja, após esse horário, o risco de ser assaltado ainda é maior. Obrigada, Clara. É bom que todos nós tomemos bastante cuidado aqui nos entornos do Meier, hein? A seleção chegou hoje em Viena para o amistoso do próximo domingo contra a Áustria. Conosco no programa de hoje, o professor e jornalista esportivo Felipe Santos. Boa noite, Felipe. Você acredita que a escalação para o amistoso já seja o time definido? Acredita que eles estão entrosados? Boa noite, Elise. Acredito que sim. Acredito que a seleção base que o Tite vai mandar a campo no domingo no amistoso contra a Áustria vai ser a equipe, inclusive, que vai estrear na Copa do Mundo no próximo dia 17 contra a Suíça. Acredito que essa escalação é hoje o que de melhor o Brasil tem sim para mandar a campo. A novidade deve ser mesmo o Neymar começando a partida contra os austríacos e uma formação bastante ofensiva, com 4 homens que podem fazer a diferença no setor ofensivo do Brasil. São eles o William, o Felipe Coutinho, o Neymar e também o Gabriel Jesus. É claro que além deles, outros jogadores igualmente talentosos, como o Paulinho, que é um jogador importantíssimo dentro do esquema tático do Tite, o próprio Marcelo, que é um jogador de técnica muito refinada, muito apurada, considerado o melhor lateral esquerdo do mundo hoje. São jogadores que também podem fazer a diferença a favor do Brasil. Mas, fundamentalmente, hoje essa escalação é o que o Brasil tem de melhor para mandar a campo, tanto no jogo contra os austríacos, como também na estreia da Copa do Mundo diante da Suíça. Você acredita que o Tite foi a melhor escolha como técnico da seleção? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que não vejo hoje um treinador no futebol brasileiro com a mesmo momento do Tite. Um profissional que estudou, que se preparou, que hoje tem reconhecidamente dentro do meio esportivo brasileiro. E aí, quando eu falo meio esportivo, dirigentes, clubes, os dirigentes da CBF e principalmente o torcedor. O torcedor hoje enxerga no Tite uma questão de confiança, uma questão de capacidade de gerenciar, de gerir a seleção brasileira no que diz respeito ao grupo. O Tite ele é reconhecido por ter essa característica de ser um gestor. Ele é um bom gestor de pessoas, um gestor de talentos. E a parte técnica, a parte tática, isso o Tite domina também. Mas a principal característica, o que diferencia hoje o Tite, o que o coloca num patamar talvez acima em relação aos outros treinadores, é exatamente essa capacidade que ele possui de gerir talentos, de gerir pessoas, de formar grupos coesos. E é nisso que a seleção brasileira se apoiou desde que o Tite chegou. E foi nesse pilar principal que o Tite se apoiou para mudar a campanha do Brasil nas eliminatórias e classificar a seleção brasileira para a Copa. Muito obrigada, Felipe. Agora teremos um pouco da nossa agenda cultural com a Yasmin. Boa noite, Elise. Na nossa agenda cultural desta semana, trazemos a exposição O Rio do Samba, Resistência e Reinvenção. A mostra conta com mais de 600 peças e celebra os 5 anos do Museu de Arte do Rio. A exposição traz todos os aspectos sociais, culturais e políticos da história do samba carioca. A mostra ficará no MAM até março de 2019 e o ingresso custa apenas R$ 20. Uma bela forma de conhecer mais sobre a cidade a história do samba e garantir aquelas tão desejadas horas PAC. Obrigada, Yasmin. E agora falando um pouquinho mais sobre o Jux, Marcele, conta pra gente. Então, Elise, prometi e voltei, né? É resultado que vocês querem? Vamos lá. Os nossos piratas foram campeões no jiu-jitsu nas categorias masculina e feminina e os meninos do futsal também nos trouxeram o troféu. Chegamos no quase nas semifinais do vôlei e do basquete masculino e no handebol e no basquete feminino. Na partida mais legal da competição, o cabo de guerra, nós conseguimos o 3º lugar. Como eu falei antes, a Uni terminou
com a segunda melhor torcida e na classificação geral em quarto lugar, ficando atrás da PUC, ESPN e UFRJ. Mas esse foi só o primeiro de muitos outros anos que virão. Obrigada, Marcele. Mais um boletim de trânsito agora. Yasmin, como que tá a situação? Boa noite, Elise. A gente volta aqui com mais informações. Neste exato momento, estamos na estrada de Jacarepaguá, bem próximo à unidade da Unicarioca, e o trânsito segue bem intenso, com muito engarrafamento nesse horário do rush. E já na unidade Bento Ribeiro, segundo informações dos próprios estudantes, o fluxo segue normal, sem problemas, tanto para os alunos que usam os ônibus e também para os que usam trem. Esse foi o nosso giro nas unidades. Voltamos com você, Elise. Muito obrigada, Yasmin. Galera, essa foi mais uma edição do Informe Carioca. Aqui você não perde nenhuma informação. Agradecemos a você, ouvinte e espectador, por ter ficado conosco durante toda essa edição. E fique atento às nossas redes sociais, sempre um giro de notícia a cada hora. Boa noite e até semana que vem.